Com a desistência da candidatura de Dória, nós vamos agora tratar um pouquinho do futuro do PSDB na corrida eleitoral, do futuro da terceira via, aliança com o MDB, cidadania. Para isso, vamos conversar com o ex-presidente nacional do partido, senador José Aníbal. Senador, muito bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN mais uma vez. Muito bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da CNN. Sem Dória na parada, o PSDB deve aderir à candidatura de Simone Tebet, eventualmente indicando o vice? Ou o senhor acha que essa é uma discussão que tem de ser refeita agora, com a perspectiva, eventualmente, de o PSDB lançar um candidato próprio à presidência da República? Senador? Em primeiro lugar, eu queria destacar a relevância da atitude do ex-governador João Dória. Importante a atitude dele, mostrou desprendimento e abre caminho para que haja uma pacificação na ação não só do PSDB, mas também na construção dessa terceira via. Eu defendo que, em vista da desistência do ex-governador, a gente possa também apresentar agora uma nova candidatura do PSDB. Isso não significa atrito com a candidatura da Simone Tebet, dentro mesmo daquele processo que envolvia 3 partidos, PMDB, PSDB e Cidadania. É importante por quê? Porque nós temos aí um processo de construção de uma terceira via que precisa ser intensificado nos 2 próximos meses, até as convenções nacionais dos partidos. E uma candidatura do PSDB, ela acrescenta no sentido de melhorar e intensificar o debate sobre os desafios que o Brasil tem hoje. Está na hora de focarmos nisso aí. As notícias a cada dia são mais duras com relação a pelo menos metade da população brasileira que está em situação de insegurança alimentar, por problema de renda, por não ter salário, por não ter nem renda nem salário. Nós temos já aí 30 milhões de brasileiros vivendo com fome. Como é que o Brasil enfrenta esses grandes desafios? Isso não é um problema dessa pessoa, daquela pessoa, do Lula, do Bolsonaro, minha, vocês, não. São os desafios que o Brasil tem que são os nossos problemas. E para avançar na resolução desses problemas, nós precisamos unificar, convergir, pacificar o Brasil. Num ambiente de tensão, de estresse permanente, não é? De conflito em que adversários são transformados em inimigos, é muito difícil fazer isso. Nós estamos vendo aí agora. O governo não consegue agir, é uma deriva permanente. 4º presidente da Petrobras, agora o que sai ficou 40 dias no cargo. A Petrobras não é uma pequena empresa, é uma das maiores petroleiras do mundo. Tudo isso por quê? Porque o governo não encontra um caminho razoável para administrar essas altas repentinas de combustíveis e derivados e fica mudando o presidente da Petrobras como se isso fosse resolver. Não resolve. Chega de factoides, né? Chega de trabalhar sobre a realidade virtual. Vamos trabalhar no que é real. Os brasileiros estão em situação precária. Metade dos brasileiros muito precária. O Brasil precisa voltar a crescer, gerar emprego, readquirir credibilidade internacional, criar confiança nos investidores. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que mostrar uma condição de pacificação e de convergência dentro dessa terceira via, o centro democrático. E eu acho que, nesse sentido, uma candidatura do PSDB, pode ser o ex-senador Tasso Gereissati ou o ex-governador Eduardo Leite, vem acrescentar. Senador, a gente está falando de uma corrida à presidência da República, um ato simbólico para a democracia nacional. Falando em democracia, como é que fica a instituição prévia, né? Não foram respeitadas as prévias dentro do PSDB, que agora pretende se lançar nessa corrida presidencial. Enfraquece um pouco? Olha, a questão das prévias foi um ato de coragem do PSDB, não tem nenhuma tradição no Brasil. Eu coordenei o processo das prévias, equilibramos bastante todas as questões, os conflitos surgidos, né? Mas, infelizmente, a nossa escolha nas prévias não foi uma escolha que nos propiciou um aumento da presença ou intenção de votos do nosso candidato junto aos eleitores. E com uma alta rejeição, não é? A combinação desses 2 fatores, baixa intenção de votos e alta rejeição,
levou a um questionamento dentro do partido, uma preocupação fundada daqueles que são candidatos, né, e do partido de um modo geral. Uma candidatura com baixa adesão e grande rejeição certamente iria prejudicar, penalizar os candidatos a governador, os deputados, senadores, etc. E o próprio ex-governador percebeu isso, né? Ele viajou, ele conversou, ele ouviu pessoas e ele sentiu que o melhor caminho seria abrir o processo de indicação do candidato à presidência da República sem que ele estivesse como candidato do PSDB. Eu acho que essa página virou, não é? O gesto foi importantíssimo, não é? Isso credencia o ex-governador a outros desdobramentos na sua atividade política e vai nos permitir aquilo que eu acabei de falar, adensar mais a construção desse centro democrático como alternativa para o Brasil, capaz de despertar esperança, confiança, credibilidade nos eleitores. Nós ainda temos 4, 5 meses de campanha, isso é tempo suficiente para que essa alternativa se construa em condições de disputar e vencer essa eleição. Do ponto de vista de quem pretende oferecer uma alternativa às duas candidaturas mais bem posicionadas nas pesquisas de intenção de voto, o senhor acha que seria mais interessante ter uma candidatura só, tentando trazer de volta o União Brasil, mantendo o MDB, o PSDB e o Cidadania juntos, ou não necessariamente candidaturas separadas, como, por exemplo, o PSDB eventualmente tendo um candidato, o senhor citou Tasso Gereissati ou Eduardo Leite, a manutenção da candidatura da senadora Simone Tebet. Tem algum cenário que é melhor para tentar quebrar essa polarização, como estão dizendo, ou não necessariamente? Eu acho que tem esse cenário que eu estou sugerindo aí, que muitos outros estão sugerindo, de termos uma candidatura própria, a Simone também candidata, convergirmos sempre nesse processo eleitoral, nós não temos conflitos nenhum, e construirmos uma candidatura única. Eu estou dizendo de um movimento que ajuda a construir uma candidatura única, não divide, acrescenta. É importante que essa agregação partidária, inclusive, vá além daquilo que você mencionou, que outras forças políticas se sensibilizem também. E, sobretudo, na sociedade. Tem muita organização na sociedade, tem muito desejo na sociedade de um movimento que nos proporcione essa terceira via com viabilidade. Então, não há conflito, nós não estamos propondo candidatura para disputar com a Simone, nós estamos propondo candidatura para ganhar adesão na sociedade e para mostrar que um caminho alternativo é possível, inclusive convergindo com a Simone nisso. Nós podemos chegar a um ponto nas convenções dos diferentes partidos e termos um grande entendimento e convergirmos para um único nome, aquele que estiver melhor colocado nas pesquisas. Enfim, ou outro critério que se queira adotar, mas o fato é que nesse processo, nos próximos 2 meses, é muito importante que haja um intenso trabalho de mostrar ao eleitor que há sim uma alternativa. A gente vê isso nas pesquisas, muitos ainda não definiram seus votos, e mesmo entre aqueles que definiram votos, definiram muito mais por oposição ao outro do que por adesão realmente àquele que está votando. Quer dizer, gente que admite mudar o seu voto no curso do processo eleitoral. Senador, a Basília Rodrigues, nossa analista direto lá de Brasília, também tem uma pergunta, quer participar aqui da entrevista com o senhor. Bom dia, Basília. Oi, bom dia, Stephanie Colombo. Bom dia, senador, tudo bem? Obrigada pela entrevista. Eu tenho uma dúvida sobre o financiamento de campanha, indo para a prática. Havendo esse casamento PSDB-MDB e hoje o desenho é que a cabeça de chapa seja Simone Tebet, o PSDB vai ajudar financeiramente falando nessa campanha? Então, fazendo uma comparação com um casamento, tem divisão de bens, né? Os tucanos também teriam que colocar dinheiro de campanha caso o MDB comande a chapa? Ou é só o MDB que gasta nessa? Olha, eu tenho muita dificuldade de misturar política com dinheiro, mas infelizmente a gente tem que tratar disso, né? A política no Brasil está muito monetizada, o que é ruim, porque quando ela está muito monetizada, ela inibe
a ação para formular boas políticas públicas, que é o que interessa aos brasileiros. Mas vamos lá. A Simone Tebet, candidata do PMDB, o PMDB certamente vai prover os fundos necessários à campanha dela. Agora, nada impede que ao longo desse processo o PSDB, o Cidadania, se disponham também a colaborar. Estarão colaborando naturalmente na medida em que todos estaríamos, então, defendendo a candidatura da Simone, não é? Com os fundos partidários dos diferentes partidos. Acho que isso não vai ser objeto de nenhum atrito, eu espero que não é? O importante que nós estamos falando aqui é criar esperança nos brasileiros, construir uma alternativa que seja percebida como melhor do que aquelas que estão aí hoje. Senador, o senhor já concorreu a muitas eleições e sabe que esse é um momento de muita ansiedade para quem é candidato pela primeira vez, para quem quer a manutenção de um mandato, né? E essa indefinição de terceira via, se vai ter todo mundo junto, se o PSDB vai ter candidato, se não vai ter, acaba, né, de certa forma, impondo um limite, puxando um pouquinho o freio de mão de campanhas locais, né? Governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. O senhor acha que esses candidatos pelo país do PSDB, não todos, né, mas muitos deles que estão sendo assediados, a gente acabou de mostrar aqui que o PT pretende usar o ex-governador Alckmin para se aproximar de tucanos, né? O presidente Bolsonaro conta com a simpatia de uma parcela importante de bancadas federais relevantes, como de Minas Gerais, por exemplo. O senhor acha que o partido consegue evitar o canto da sereia desses adversários que querem atrair tucanos, integrantes do partido que ainda não encontraram um lugar para chamar de seu, senador? Acho que sim. Acho que é possível e acho que a candidatura do PSDB ajuda a isso. Ajuda a unificar o partido e ajuda a dar mais condições e qualificação, digamos assim, à ação política de todos os candidatos do partido, a deputados federais, senadores, governadores. É muito importante que isso aconteça também nessa direção. E queria só chamar a atenção, eu não vejo na bancada nossa de Minas Gerais uma tendência pró-Bolsonaro. Eu vejo na bancada de Minas Gerais, do que eu tenho ouvido, é uma afirmação, um desejo de uma candidatura própria do partido. Não é só para... Tem aquela frase, né, para chamar de seu. Não é para chamar de seu, não. É para adensar esse movimento de consolidação de um centro democrático. E aí fazer isso junto com a Simone Tebet e lá adiante a gente vê como desdobrar isso numa unidade ainda maior, uma candidatura única, por exemplo. O importante é que na próxima semana, se eventualmente vocês me convidarem para falar, nós estejamos falando aqui, afinal, o que vocês pretendem fazer? O que vocês acham que é viável fazer no Brasil? O que pode pacificar um pouco mais o Brasil para que a gente tenha tempo de se dedicar ao que importa, aos desafios que o Brasil tem? Senador, só antes da gente concluir aqui, correndo o risco de estender um pouco mais no tempo do senhor, mas a gente está vendo aí, enquanto o senhor fala, imagens de João Dória. Como é que o senhor imagina que vai ser a participação dele nessa corrida daqui para frente? Ele vai ter algum papel na campanha, na corrida ao Palácio do Planalto ou em alguma outra função dentro do partido? Já se conversa? Vocês conseguiram conversar com o João Dória desde ontem? Essa decisão cabe a ele. Evidentemente que é muito difícil você estar discutindo com o ex-governador nesse momento em que ele acaba de tomar uma decisão, que é uma decisão difícil, ele se emocionou muito nisso, não é? Mas se colocou realmente à altura do desafio da hora e agora ele vai decidir, tem tempo para ele decidir e certamente ele não vai ficar distante do processo político, das eleições. Ele terá algum tipo de manifestação, de posicionamento, de atividade, no sentido de consolidar esse caminho com o qual ele reiterou a sua identificação. Perfeito. Obrigada. Conversamos então com o senador José Aníbal, ele também é ex-presidente do PSDB, partido que vem tentando viabilizar um nome também para essa terceira via. Obrigada pelo tempo do senhor, senador. Muito obrigado a vocês e muito obrigado aos telespectadores.